ter aceitado vir compartilhar com a gente, falar um pouco sobre gestão do trabalho remoto. Então, acho que Jairo apresenta e depois a gente começa o nosso bate-papo. Obrigado, Pietro. Bom dia formal a todos que estão presentes. Bom dia especial às pessoas que estão na plateia, na assistência. Nós sabemos que há uma série de eventos concorrentes e vocês estarem aqui significa dar uma atenção ao tema que vai ser discutido e aí as ideias que vão ser debatidas aqui. E além de Fernando, que tem, digamos, a responsabilização entregue a Pietro, eu tenho aqui o prazer de trazer, conseguir trazer, né, mesmo que virtualmente, a baila o professor Carlos Ferraz, né, que é um professor associado aqui da Universidade Federal de Pernambuco, especificamente da locomotiva chamada Centro de Informática de Pernambuco, onde eu já estive há algum tempo como aluno e como parceiro, mas Carlos é um dos pilares de lá. Ele tem trabalhos enormes no sentido de representativos, né? Trabalha na área de rede, ele é uma pessoa que a gente sempre pede consultas quando se trata de aspectos gerenciais, aspectos de interação e aspectos formais de divulgação de redes de computador. E, como eu falei, né, a origem do convite, informalmente, antes da situação, Carlos tem muita influência na empresa in loco, ou teve, né, muita influência na empresa in loco, porque essa empresa nasceu no SIM e evoluiu de uma maneira gigantesca no país e tornou-se quase que referência de georreferenciação e utilizada e citada em várias situações. Carlos também tem importância muito grande para a Universidade Federal de Pernambuco, porque recentemente ele foi nomeado como monitor gestor do Brasil, da internet no Brasil, acho que internet, né, Carlos? Da internet no Brasil, e é um representante nosso que está lá levando o nome de Pernambuco, como outros tantos já do SIM já fizeram isso, né? É um prazer imenso estar aqui e esperamos compartilhar bastante da experiência e da senioridade de Carlos nessa área de auxílio à gestão do trabalho remoto, né? Eu deixei ele livre, absolutamente livre para falar, ele até ficou preocupado, disse, olha, pode ser que meu tema não tenha interesse para o povo. Não, sempre que uma pessoa que tenha uma aura de representatividade grande na área de conhecimento de cinzenta, tecnologia da informação, sistema de informação, computação, é uma pessoa sempre bem-vinda e, claro, uma pessoa tão agradável de se escutar como o Carlos, a gente vai ter aqui um bom tempo. Muito obrigado. Agora, não sei a quem faça a palavra, o Fernando ou Carlos, eu não sei se alguém quer tratar, se alguém quiser preferência, ou como fala aqui no Nordeste, tirar na porrinha, né? Talvez como Pietro começou, talvez Fernando me leve uma mensagem, se Carlos não tiver nenhum problema. Tá? Pode Então, ser, Fernando? Pode eu ser. poderia se passar a Fernando, então, para abrir a aula. Está uns 15 minutos, né? De 15 minutos, Pietro, por ele? 15 para cada um, 30? Como é que faz? Isso. Acho que a gente vai... Vamos vendo como é que vai evoluindo e ver o público também interagir. Acho que de repente tem essa fala e depois a gente... As duas falas, aí a gente abre para uma fala inicial de cada um de vocês, alongado ou não fica a critério, né? Para depois haver a interação e, eventualmente, a gente entrar aqui com as contribuições e puxar algumas coisas que venham a ser colocadas, até mesmo colocarmos alguma coisa do que temos trabalhado também, eu e Pietro, nessa área também, e alguma gestão de trabalho remoto. Isso. Então, Fernando. Tá. Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado pela preferência, obrigado pelo convite. Vocês já vão descobrindo meu sotaque é castelhano, eu sou peruano de nascimento. O Pedro comentava antes, eu estudei na Espanha e, bom, depois eu já tenho aqui 11 anos trabalhando aqui no Brasil. Então, trabalhamos aqui em Lajado, no Rio Grande do Sul, uma empresa de software que desenvolve software para gestão corporativa das organizações. Temos muito a ver com a linha de gestão, com temas de balance scorecard, com temas de gestão por processos, com automatização de processos, com gestão da qualidade, com melhora contínua. Toda essa linha nós trabalhamos e todas essas linhas metodológicas tentamos transformar elas em software de gestão para a tomada de decisão das organizações.
um pouco o assunto quando conversávamos com o Pietro para, para poder participar nessa mesa redonda, era um pouco o que nós tínhamos enfrentado desde nossa perspectiva, com todo esse movimento, com toda essa conjuntura que aconteceu de um dia para o outro, né, da pandemia, né, e a partir dali, como é que nós conseguimos enfrentar essa nova realidade que no final das contas foi que, por certo, que continua ainda, né, e que está presente no nosso dia a dia, já não só pessoal, sino profissional, diretamente afetando diretamente as empresas na tomada de decisões, na execução dos seus processos, na continuidade do seu negócio em si. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz, um pouco tentando enfocar, a partir dessa nova realidade que enfrentamos, como é que nós reagimos a essa nova realidade. Nós temos um conjunto, como falava antes, de módulos, de aplicações, que servem, por exemplo, para o planejamento estratégico, para automatizar um balance scorecard, um quadro de mando, automatizar processos, gerenciar documentos de forma eletrônica, aplicar auditorias, gerenciar competências das pessoas. Mas, quando a pandemia começou, já mais de um ano e meio, nós começamos a ter um tipo de necessidades diferentes, ou de demandas diferentes, né? Por exemplo, nosso sistema pode ser instalado nos servidores da empresa, mas não todos os clientes liberavam os acessos para as pessoas que, por exemplo, possam acessar desde casa. Com a pandemia, todo mundo precisava acessar desde casa, porque mais ninguém estava indo na organização, na empresa, no local da empresa. Então, aí começaram a surgir novas demandas, novos requerimentos das empresas, que começaram a ver que, até certo ponto, como trabalhavam um dia antes, uma semana antes de que inicie a pandemia, já não ia ser igual. A partir daí, nós começamos, dentro da organização, começamos a receber esses diferentes insights, os diferentes tipos de requerimentos, cada vez mais comuns, começaram a ser no nacional, digo, clientes nacionais aqui do Brasil, como clientes internacionais começaram a demandar, a procurar soluções parecidas, né? Então, diziam, e agora o que fazemos? Como é que eu vou alimentar um indicador? Como é que meu indicador, vou fazer um análise um análise crítico do indicador? Como o meu planejamento estratégico está sendo afetado por isso? Como vou acessar a documentos? Como vou continuar na automatização dos processos? Então, começaram a surgir uma série de demandas, uma série de necessidades que antes da pandemia não aconteciam. O que se aconteciam eram questões bem pontuais e bem específicas de alguns clientes. Então, nessa linha, nós, acho que foi na terceira semana já que começou o lockdown, que todo mundo estava em casa, já começamos nos sentar e conversar também para nós, por uma sala virtual, por um Zoom, ou por uma reunião virtual, e começamos a questionar como é que poderíamos ajudar para resolver essas necessidades. Porque começamos a ver que a pandemia não era de 2, 3 semanas, sino que ia se manter um tempo e que as demandas estavam surgindo cada vez mais nessa linha. Então, aqui eu vou compartilhar minha tela para poder um pouco continuar nessa conversa. Aqui eu estou compartilhando minha tela, se vocês conseguem enxergar. Sim? Só me confirmar, por favor, que estão podendo observar Sim, minha tela. só pode botar em tela cheia. Mas tá dando Isso para aí. ver já. Vamos lá. Agora? Isso. Agora sim. Perfeito. Certo. Então, eu trouxe aqui algumas questões bem pontuais, tá? Tentando para ajudar nessa conversa, né? Eu achei muito legal que o formato da reunião de hoje seja uma mesa redonda, né? Acho muito interessante isso, porque acho que é importante construir, né? Co-criar entre todos um pouco esse entendimento, né? Então,
¿Cuál fue la realidad que nos encontramos, né? Na realidade, na pandemia. Necessidade de dar continuidade à tomada de decisões. Acho que a palavra aqui é a continuidade do negócio, né? E isso começou a ver-se afetado, porque se nossos clientes não conseguem dar continuidade ao negócio, à gestão, com nosso sistema, e nós temos que facilitar essa continuidade, a probabilidade de cancelamento de clientes, a probabilidade de diminuição no faturamento, de uma baixada nas receitas da empresa, certamente era um risco alto se nós não conseguíamos reagir em um tempo adequado para poder dar essas respostas aos clientes, né? Continuar o trabalho entre as equipes, isso é do dia a dia, ferramentas que permitam dar continuidade ao fluxo diário de trabalho e manter o uso de nossas soluções por parte dos clientes. Essa foi a realidade que nos colocou a pandemia 2, 3, 4 semanas depois que iniciou ela, né? Sobre essa realidade, que nós um pouco elencamos esses pontos, tomamos algumas decisões e definimos alguns desenvolvimentos a ser executados com tempo curto para reagir de forma eficiente. E eu vou mostrar algumas dessas soluções que nós colocamos no mercado e que oferecimos e que tivemos uma resposta bastante positiva, um pouco para atender essas necessidades criadas a partir da pandemia. Então, aqui eu coloquei um pouco o sistema, peguei um print da tela do meu sistema, e nosso sistema, por exemplo, que é a suite Strategic Advisor, que está no canto esquerdo, e eu ressaltei aqui dois novas funcionalidades, dois novos componentes que nós criamos a partir do momento que começamos a enfrentar a pandemia. Um deles é a assinatura digital. Por quê? Porque antes da pandemia, muitos clientes assinavam de forma manual os documentos, depois escaneavam os documentos, subiam ao sistema e deixavam rodar. Agora, com a situação que nos colocou a pandemia, não tínhamos como fazer essa assinatura física para depois ser escaneada, para depois subir na plataforma. O que nós fizemos? Criamos uma funcionalidade nova de assinatura digital que já existia antes, mas colocamos abrindo todas as funcionalidades para poder ser assinado de forma simples e fácil por cada um dos usuários que conseguia acessar ao sistema. Outra funcionalidade que criamos de zero foi a teleconferências. Nós estamos agora, por exemplo, em um Zoom, né? Estamos reunidos pelo Zoom, mas nós, o que fizemos? Nós criamos um Zoom, por chamar assim, um Zoom interno dentro do nosso sistema. É decir, qualquer cliente, qualquer usuário que acesse nosso sistema, eles têm o Zoom da Interact, por chamar assim, o Zoom da suite Strategic Advisor, incorporado dentro do sistema. Por que fizemos isso? Porque essa funcionalidade de teleconferências facilitava o contato, as reuniões das equipes, e não precisavam contratar ou não precisavam criar outra sala, um Zoom, um Teams ou em algum outro aplicativo que está no mercado, sino que eles podiam entrar no mesmo sistema e dentro do próprio sistema conseguiam fazer uma sala de teleconferências. Por quê? E aqui quero mostrar um pouquinho. Essa funcionalidade de teleconferências, se vocês veem aqui eu estou mostrando todas as salas ou todas as reuniões que eu tenho programadas. Ok? Então, certamente essa necessidade foi a partir de toda a nova realidade que tivemos que enfrentar. E aqui eu vou acessar, inclusive, estou mostrando aqui um exemplo. Estou em uma reunião aqui, por exemplo, estamos analisando o C-Book de gestão por processos, versão 4. E se vocês veem embaixo, estão todos os colegas que estamos participando dentro da reunião. Ok? Então, facilitava muito. A pessoa não precisava se logar no nosso sistema e também se logar em um Zoom ou se logar ou acessar em um Teams, por exemplo, que para poder conversar e tomar decisões sobre as funcionalidades que estão dentro do próprio sistema. Então, como comentei, essa funcionalidade de teleconferência surgiu de zero e foi um desenvolvimento em tempo recorde. Tivemos que trabalhar, a fábrica principalmente teve que trabalhar muito forte, cada um, por certo, na sua casa, desenvolvendo, mas para poder criar essa funcionalidade de teleconferência. Então, eu acho que esse foi um ponto importante para nós, um desafio muito grande,
porque cada um estava programando desde sua casa, mas o objetivo era um só. Em 15 dias, em 17 dias laborais, nós conseguimos desenvolver esse aplicativo de teleconferências, né? E todo mundo começou a conversar, vamos criar um Zoom dentro do SA? Sim, vamos criar um Zoom dentro do SA. E foi o que fizemos, né? Então, fábrica assumiu esse desafio. Por certo, fábrica trabalha já faz uns 8 anos, já trabalha sobre métodos ágeis, por exemplo, Scrum. Adequaram o Scrum faz 8 anos para ser trabalhado dentro da fábrica, e isso facilitou muito, por quê? Porque todos os programadores estavam cada um na sua casa, mas com o trabalho semanal de Scrum, com entregas cada 14 dias que nós trabalhamos no ciclo de Scrum, fomos trabalhando, e em uma entrega e mais 3 dias foi desenvolvida essa ferramenta de teleconferência. Então, na semana seguinte, já colocamos a teleconferências à disposição de todos os clientes, sem nenhum tipo de custo. Incluímos, essa foi inclusa dentro do uso, e não tem nenhum custo, não foi cobrado absolutamente nada para eles pelo fato de criar essa nova funcionalidade. Por que não, essa foi uma discussão que tivemos de se tínhamos que cobrar, não tínhamos que cobrar. Não, fazia parte da realidade que tocava nos enfrentar, e nós tínhamos que facilitar a vida dos clientes para eles poder usar nosso sistema através de um teleconferência para facilitar essa conversa, esse trabalho diário, né? Então, acho que esse é um exemplo que eu queria colocar, porque foi um desafio grande para nós. Alinhamos o Scrum para poder entregar essa teleconferência em um tempo desafiador, e conseguimos entregar esse teleconferências. Comentar que hasta agora temos muitos clientes que já voltaram, assim como nós, aos escritórios físicos e tal, mas que mantiveram essa costume agora, esse hábito que criaram de fazer algumas rodadas, algumas reuniões por teleconferência, né? Então, é interessante ver como é que esse produto surge de uma necessidade pontual, né, a partir de uma realidade, e que depois entra dentro das costumes ou dos hábitos das pessoas, dos usuários, para usar diariamente essa funcionalidade. Então, esse eu acho interessante poder compartilhar esse case, porque acho que questões práticas são mais simples de repassar, né? E aqui, se você vem, aqui temos a parte da publicidade que nós criamos, o kit de trabalho remoto, onde se define o que kit continha. Além da teleconferência, nós também criamos um kit de trabalho remoto para as pessoas simplificar suas atividades dentro do sistema, e aí colocamos algumas funcionalidades. Perguntava antes para Pietro, e justo um pouquinho para falar de forma mais prática, né? Eu vou colocar aqui um vídeo, que eu acho que é um vídeo de 2 minutos, só para exemplificar melhor como é que foi trabalhado essa funcionalidade e esse novo serviço, né? Como tá. Só vou ver aqui a configuração do som para conseguir compartilhar o... Licença, professor Fernando, o senhor precisa de alguma ajuda? Acho que o professor está sem som. Quem sabe você, Fernando, quem sabe você cola o link no chat e a Khadija, que é o nosso apoio técnico, passa o vídeo para nós? Ah, mas está carregando. Ah, perfeito.
Agora tá, Fernando. Não tô conseguindo te escutar. Ah, saiu agora. Parou de ser compartilhado, professor Fernando. E ele está sem som. Não que o microfone esteja com o símbolo desativado, o microfone não está aparecendo. Khadija, você tem como pedir, porque acho que aqui só você tem prerrogativa para isso no Zoom, né? Pedir para que ele habilite o microfone, mas acho que não está reconhecendo, Pois é. porque não está com o símbolo de desativado. Eu estou buscando contato aqui com ele no chat, Ok, tá bem. mas ele não está respondendo. Deixa eu ver, professor Fernando. Acho que ele não está ouvindo. Ah, eu acho que ele não tá ouvindo e tá passando o vídeo. Ah, O que eu posso tentar fazer é... Mas se Tô eu falando com remover... ele aqui pelo Face. Ah, sim. Se eu remover ele sem informá-lo, não vai ser interessante. Ele não está ativo, acho que ele desativou o som. talvez ele sair, Pietro, e entrar de novo. Não, mas ó, agora está compartilhando. Zoom 3 atualiza. Você pode Fernando, fazer escuta? aquilo de pedir para que a pessoa ative o microfone? Eu Vou ligar estou para ele. pedindo, mas ele não tá visualizando o chat. Então, mas eu poderia passar aqui, né? Mas ele não está não tá direcionando a atenção. A gente está com dois problemas, né? Um que o som não está passando para nós, e o outro é que ele aparentemente não está nos ouvindo e está Olá, com. não. Mas se a gente for pragmático, ele disse que estava com 2 minutos, ele tem 1 minuto já passado, deixa até lá, não. Bom, quem sabe a gente deixa o Pietro e a Khadija discutindo com eles e a gente já puxa aqui uma discussão nesse meio tempo, já que estamos aqui. Ou o Pietro nos sinaliza aí que já está em vias de solução. Vamos ver. Bom, são coisas do trabalho remoto, né? Todos nós aprendemos nesse período uma série de coisas que a gente não conhecia. Nós temos uma coleção de fones, quando um não funciona, né? Essa também foi uma das adaptações do trabalho remoto. Eu tenho aqui a minha caixinha de fones do tipo pequenos, né? Aí tem um fone grande, porque dependendo do que for, né? Se os Teams na volta tem um problema sério com os fones, também é uma adaptação que a gente teve que fazer em tempos de trabalho remoto, né? Não é exatamente uma desvantagem, esse é só um fato. Talvez a desvantagem é um eventual estranhamento quando se voltar a trabalhar presencial. Encontrando as pessoas presencialmente, apesar de ser fantástico, né? Mas talvez a gente tenha algum estranhamento nesse retorno. Eu acho que a gente tem que pegar novos modos, né? Porque a gente está num modo muito, muito solitário. Tal. E aí essa situação que a gente provoca e a provocação fica etérea, né? Quando a gente voltar, que tiver que provocar e ouvir a resposta da provocação, aí isso pode causar uma certa estranheza, eu acho.
Sim, de fato. É uma das adaptações para o retorno. Mário, como é que fica o compartilhamento do conhecimento em trabalho remoto? Conta aí para nós. Bom dia a todos. Numa área que foi com certeza a mais demandada, né? Mário, estou te botando aqui na fogueira assim, sem combinar antes, tá? Mas estão me só ouvindo? vamos. Eu estou sem Sim. fone, mas vocês estão ouvindo? Na verdade, eu estava pensando, eu até anotei aqui quando o Fernando apresentou, eu queria entender depois dele por que criar um Zoom dentro da plataforma, porque, na verdade, agora eu estou estudando proteção do conhecimento, né? E a gente ouviu muito, né, relatos de problemas que houveram, um pouco menos no Teams, mas mais no Google Meet, no Zoom, que são plataformas gratuitas. Aí depois eu gostaria de ouvir dele o porquê criar um Zoom interno, se isso tem a ver com proteção do conhecimento, né? Porque é algo que me chamou a atenção. É um bom ponto, né? Talvez até alguma coisa a ser estudada. Eu também me chamou a atenção. Porque, na verdade, o Zoom hoje, o grande problema dele é que você compartilha o link e qualquer pessoa pode entrar, né? E o fato deles terem esse Zoom, digamos, interno, ele tem a proteção da própria plataforma. Não sei se esse foi o ponto, né, da criação, ou mais como prestação de serviço, para não depender de uma plataforma terceira, né? Mas no Zoom você pode Olá. chamar pelos e-mails, para não ter que gerar link. Oi, Fernando? Olá. Sim, está me ouvindo? Olá, sim, estamos Agora te sim. ouvindo. Desculpem aí. Desculpem. Não, desculpem pelo incômodo aí. Coisas do Imagina. trabalho remoto, né? Isso acontece no trabalho remoto. Se quiser, de repente, me passar o É. link, ou pode colocar no chat aqui, bem tranquilo. Sim. Tá, eu vou colocar no chat ali para... De repente alguém da nossa equipe técnica aqui da Softaliza Aí, projeta, porque eles aí têm coloquei mais no chat. prerrogativas do Zoom. Sim, antes eu coloquei no chat aí se alguém pudesse compartilhar para evitar que aconteça novamente isso. Eu escutei a pergunta do Mário. Mário, justamente, primeiro foi por uma prestação de valor agregado para o serviço que nós damos para os clientes. Tá? Isso foi esse foi nosso objetivo em primeiro momento. Segundo, porque a nossa teleconferência, que foi criada dentro do próprio SA, o que permite também é mostrar, compartilhar todos os elementos do mesmo sistema. É decir, se eu, por exemplo, trabalho em equipe vamos comentar aqui, 5 pessoas que estamos dentro da sala agora, eu consigo compartilhar dentro do próprio SA um indicador de como está indo o desenvolvimento de nossas vendas, por exemplo. Tá? Então, mais foi como um valor agregado de serviço para nossos usuários, para nossos clientes, que uma questão de querer ou não querer usar uma ferramenta de terceiros. Tá? Principalmente foi esse o objetivo. Perfeito. Obrigado. Tá? A nível técnico, foi um desafio para nós, por um lado. Até alguns clientes pediram ou perguntaram para nós se nós não queríamos comercializar o nosso teleconferências fora do SA, tá? Para eles usar para outros tipos de reuniões e tal. E nós decidimos que não, que essa funcionalidade faz parte do componente, faz parte do valor agregado que nós queremos entregar para eles. Então, decidimos manter dentro do próprio SA, porque não queríamos, não nos vamos sair hoje, não é nosso negócio ir a concorrer ou a competir com um Zoom, com um Teams ou com esse tipo de ferramenta. Esse não é nosso negócio. Nosso negócio é agregar valor para nossos clientes. E nessa linha foi que decidimos manter o teleconferência, desenvolver o teleconferências e manter o teleconferências por dentro da suite, né? Esse foi o principal objetivo. Perfeito. Obrigado. Se vocês quiserem, só para manter a linha do que estava mostrando, para deixar passo também às outras pessoas que iam apresentar, se vocês quiserem compartilhar o link que eu não consegui, o vídeo que... Acho que sim, de repente aí
a gente mostra o vídeo, aí tu faz tuas palavras finais e a gente passa. Isso. Pode ser? Beleza. Então, Khadija, por favor. Obrigado. Tá sem áudio, né? Está sem som, Tá, está sem sem áudio. Khadija, não sei se você marcou aquele checkbox do Zoom que diz compartilhe o meu áudio. Porque senão o Zoom não passa o áudio. Acho que você tem que cessar o compartilhamento e aí compartilhar de novo marcando aquele checkbox. Ok, vamos ver se conseguimos agora. Ainda não. Sem som. Quem sabe fica o vídeo aí no chat e a gente assiste depois? O que vocês acham? Acho que sim, acho melhor. Acho que sim, porque senão a gente fica comprometido com o tempo da outra pessoa, né? Isso. E aí compartilha o link ali, depois o pessoal olha. Isso. Perdão, eu não estou conseguindo habilitar o som também, desculpa. Então, Não tem problema. Fernando, pede aí os comentários finais e depois a gente passa a palavra, por favor. Sim. Não, um pouco para finalizar, assim, a teleconferência foi uma das funcionalidades que nós criamos, um pouco o que estávamos comentando agora. Outra funcionalidade, ou outro produto que nós tivemos a necessidade, sentimos a necessidade de criar, foi o kit de trabalho remoto, é decir, que facilitava alguns processos automatizados, alguma gestão documental, alguma gestão de KPIs dentro da ferramenta de maneira mais fácil, de acesso muito mais simples, desde casa ou desde onde a pessoa estiver. E uma questão que nós achamos bem interessante é que a pandemia nos trouxe foi que nós, antes da pandemia, nós já tínhamos alguns apps, alguns apps, alguns aplicativos para o celular ou para o tablet criados, mas o uso era muito restrito, era muito pequeno. Depois, quando começou a pandemia, isso daí aumentou exponencialmente. É decir, como as pessoas já não conseguiam acessar ao servidor desde os próprios escritórios localmente, tivemos que habilitar os acessos desde casa para todos, os clientes tiveram que liberar para os usuários acessar desde fora ao servidor próprio da empresa, com os cuidados, certamente, de segurança necessários, mas também tivemos uma demanda muito maior para baixar os aplicativos, que mostrar como é que funcionavam os apps, nos ajudou muito a melhorar esses aplicativos. Então, a pandemia nos trouxe, se bem é certo, são 3 produtos ou 3 funcionalidades: teleconferência, kit de trabalho remoto e o uso maior, cada vez maior de aplicativos. Mas em si a pandemia nos trouxe, e esse é um análise que nós fizemos internamente, a necessidade de ser mais ágeis para responder essas demandas. Certamente nós trabalhamos como comentava antes, com Scrum, trabalhamos com Kanban para a parte de suporte técnico, mas quando aconteceu, ou quando iniciou a pandemia, nós tivemos que realmente ser mais ágeis, porque, por exemplo, todas as pessoas, somos mais de 100 pessoas que trabalhamos na empresa e que lideramos diferentes equipes. Ainda bem que nós tínhamos uma costume, já um hábito de trabalhar, por exemplo, com Scrum, porque como isso já trabalhamos 3, 4 anos atrás, fazíamos reunião nas segundas-feiras de manhã, como todo mundo estava em casa, fazíamos reunião às 8:30, cada um desde sua casa, alinhávamos o Scrum, distribuíamos as tarefas e cada um ia no seu ritmo e cada um ia com suas entregas pontuais, tanto
no sector de negócios, no sector de desenvolvimento, no sector de suporte, no sector de projetos. Então, eu acho que foi muito interessante poder ver a utilidade de trabalhar já de uma forma organizada, nesse caso, trabalhar com alguns métodos ágeis como Scrum ou Kanban, que nos permitiram que quando entramos na pandemia e começamos a enfrentar essa pandemia, esse histórico que tínhamos de trabalhar com esse tipo de ferramentas nos ajudou porque nos manteve organizados as equipes e nos facilitou para poder entregar em esses tempos que falávamos de teleconferência, de trabalhar kit de trabalho remoto, em melhorar os aplicativos e certamente em continuar entregando valor para os clientes. Então, nesse sentido, acho que as equipes que estavam mais organizados mantiveram sua produtividade. E as equipes que estavam menos organizados, provavelmente deu para perceber essa mudança de produtividade, deu para perceber que se o líder não estava na frente das pessoas, as pessoas cada um ia no seu ritmo, cada um na sua velocidade, e as entregas eram deficientes, né? Quando trabalhamos com um histórico de Kanban, ou trabalhamos com um histórico de Scrum, nos mostrou o valor desses métodos ágeis. Porque, assim mesmo, todo mundo estando em casa, conseguimos manter em algumas equipes os níveis de produtividade. Então, isso nos reafirmou essa linha de poder, de continuar trabalhando com esse tipo de estruturas a nível de equipes. Então, acho que essa é um pouco a reflexão que eu faria e a conclusão que eu colocaria, né? Então, muito obrigado. Bem, vários insights, assim, essas questões bem práticas, a experiência da empresa, acho que é bem válido. Muito, muito obrigado. E também eu queria Obrigado a agradecer vocês e desculpem aí pelo incômodo aí do vídeo que eu não consegui Imagina, não, compartilhar. mas não foi, não foi problema nenhum. E agradecer o Carlos também, muito obrigado por ter aceitado. Então, sou Jairo. Ok, então, agora aí, depois da intervenção de Fernando, a gente vai chamar Carlos, que vem com a visão da computação, certamente. Carlos, se você puder acionar-se para a apresentação, a gente está aberto a escutá-lo. Ok, Jair, obrigado. Bom, pessoal, a gente, infelizmente, né, nós já estamos com mais de um ano, quase 2 anos da pandemia, né, e a gente ainda sofre aí dos problemas de internet, né, enfrentados por Fernando na apresentação, né? Então, eu também já vou pedindo desculpas aqui de que se eventualmente eu cair, eu volto, tá? Se segurem aí que eu volto. Mas isso, infelizmente, é uma coisa que é muito comum, né? Hoje, nesse trabalho remoto, o pior que nós temos é justamente essa situação de travamento, né? De uma apresentação que não consegue ser feita, né? A gente viu ali claramente o problema do Fernando estava na carga do vídeo, né? Enquanto o vídeo não carregasse 100%, dificilmente ele iria conseguir apresentar nos 2 minutos, né, que ele tinha falado lá. Então, a gente ainda tem muito esses problemas aí, e que foram, né, em vez de serem melhorados durante a pandemia, eles até pioraram, né, porque a gente usa cada vez mais. Mas temos vantagens, né, como o fato de que eu consegui terminar uma aula e 2 minutos depois eu estava aqui com vocês, né? Em outros tempos, é claro que não seria dessa forma. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, né? Agradecer a Ampad pelo convite, né? Por intermédio de Jairo, né? A gente se conhece há bastante tempo, né, Jairo? Muito tempo. Pena que a gente não se vê com muita frequência depois que ele partiu para o outro lado do campus, mas é sempre uma pessoa muito, muito agradável nas conversas, né? Gosto muito quando, as poucas vezes, infelizmente, hoje em dia, que a gente consegue sentar e conversar, né? Agradecer também pela apresentação que ele fez de mim, né? Eu me senti muito importante ali, com tanta coisa que ele falou. Eu nem achava que eu era tanto, né? Eu estava olhando aqui se estava mesmo no meu currículo. Mas obrigado, Jairo, pela valorização aí. É sempre bom, né? Dar uma mexida no ego da gente é bom também, né? E agradecer ao Fernando, né, pela apresentação. Infelizmente, como eu disse, né, a internet não deixou
completar, né, por inteiro o que ele tinha a apresentar, mas é bom porque ele deixou alguns ganchos, né, para o que eu falaria aqui, né? Coisas ali que ele mostrou no início da pandemia, a necessidade de rapidez de adaptação, né? Todo mundo, todas as equipes de trabalho, né, tiveram que se adaptar, encontrar as alternativas, né? A gente viu também que, do ponto de vista dos fornecedores, muito rapidamente surgiram, né, os sistemas de videoconferência liberados gratuitamente, né? Então, a gente teve ali um momento um pouco de mãos dadas, nem tanto assim, mas todo mundo realmente querendo fazer o máximo possível para que a gente pudesse se adaptar rapidamente àquela necessidade, né? Principalmente quando a gente viu que a pandemia não ia ser tão rápida, né? Quanto no primeiro momento lá, quando começou na China, a gente ficou imaginando, vai durar 3 meses só e tal, né? E não foi bem isso que aconteceu, né? Então, essa necessidade de rapidez de adaptação, né? Tanto do método de trabalho quanto ao uso de ferramentas foi realmente um momento histórico, eu até diria, né? Um momento realmente muito interessante, né? Um outro aspecto ali que o Fernando mostrou para a gente na apresentação dele foi também a necessidade, para quem já usava, né, sistemas, né, sistemas de gestão e tal, a gente viu ali que ele mostrou, pelo menos foi assim que eu entendi, no sistema deles ele mostrou a inserção de duas novas funcionalidades, né? Então, essa importância também, não só da adaptação ao método de trabalho, da adaptação ao que se tinha, mas da adaptação do que se tinha para coisas que precisavam existir, né? E aí inserindo novas funcionalidades, né? Então, me ajuda bastante aí o que o Fernando trouxe para a gente, né? Foi bom realmente ele ter falado antes de mim. Bom, antes de falar um pouco mais do que a gente fez, né, da experiência nossa, né, com essa questão do trabalho remoto, já que Jairo falou aqui sobre a questão da Inloco, né, que hoje é uma nova empresa que se chama Incognia, né, mas a Inloco, não sei se vocês lembram, logo no início da pandemia, a gente via, né, ou seja, o noticiário ele foi mudando ao longo da pandemia, né? A gente tinha lá aquele momento, né, da questão do isolamento social, depois a gente começou, infelizmente, a ter aqueles números terríveis, né, de mortes, casos e tudo mais, que a gente ainda tem hoje, mas felizmente essas coisas estão começando a diminuir. E hoje a gente está começando a inverter, felizmente, né, para essa questão dos números relativos à vacinação, né, finalmente a vacinação dando resultados e tal, né, mas nós tivemos esses momentos. Talvez vocês lembrem lá no começo que nos nossos jornais, telejornais e tudo mais, a gente sempre tinha a notícia do índice de isolamento social, não sei se lembram disso, né? E esse índice de isolamento social foi criado justamente pela Inloco, né? A Inloco é uma empresa que ela nasceu no Centro de Informática, né? Um grupo de alunos, e Jairo falou aí da minha relação, né, familiar com a empresa, né? Que o CEO da empresa é meu filho, né? Por isso até que eu pedi para fazer aquela alteração, porque como pai, claro, eu não posso participar do conselho gestor da empresa, viu, Jairo? Então, mas obviamente eu sou um conselheiro informal, né? Porque o que eles desenvolveram foi uma tecnologia de localização. Aí vocês podem até perguntar, mas o GPS não é suficiente? Não, né? E principalmente quando a gente fala da localização indoor, né? Então, o GPS, por necessitar do auxílio de informações de satélite, né, de sinais de satélite, ele falha quando você está protegido por um teto, né? O sinal de satélite ele não passa e aí a gente não tem a localização. Então,
Existem várias alternativas, né, de tecnologias de localização indoor, e a tecnologia desenvolvida pela Inloco, né, até comprovada, eles participaram, né, de uma competição promovida pela Microsoft, que colocou a tecnologia deles como a mais precisa, né, pelo menos naquela competição, como a mais precisa tecnologia de localização indoor. E eles, então, né, a empresa, ela trabalhava, a Inloco, né, trabalhava principalmente como uma empresa que oferecia aos usuários de dispositivos móveis, né, propagandas, né, propagandas bem certeiras, porque elas eram dependentes da localização onde você estava. Então, por exemplo, se você tivesse num shopping, em um determinado momento, passando em frente a uma determinada loja de sapatos, o sistema apresentava para você, né, a possibilidade, olha, você que gosta, né, ou seja, isso a gente chama de sensibilidade a contexto, né, e ele identificava o contexto não só da localização, mas também um pouco do perfil e do histórico da pessoa que costumava usar aquele dispositivo, né, um parênteses aqui, é que eles seguem fielmente a LGPD, né? Vocês sabem bem, a Lei de Proteção de Dados, que privilegia a privacidade, então a tecnologia deles, ela trabalha com anonimização, e aí você não tem a menor noção de quem é a pessoa que está utilizando aquele dispositivo. Mas, claro, como é um dispositivo individual, você consegue estabelecer o perfil da pessoa, mesmo não sabendo o nome daquela pessoa. E aí, então, você, no perfil, por exemplo, né, o exemplo que eu estava dando, você é uma pessoa que gosta de sapatos e está passando na frente de uma loja de sapatos e, de repente, você recebe ainda, a tecnologia, claro, ainda é adotada, você recebe uma propaganda dizendo, olha, está aqui uma promoção para você que gosta tanto. E certamente a tomada de decisão de comprar ou não, ela era mais propensa a um sim, porque a pessoa estava na frente da loja. É diferente de você estar assistindo uma propaganda à noite na televisão e você diz, amanhã eu vou lá na loja. E amanhã você já esqueceu ou você perdeu aquela vontade, né? A Inloco, ela foi depois vendida para o Magalu, né? Então, todo aquele negócio, né, voltado para a propaganda móvel, ela faz parte hoje, né, do portfólio da Magazine Luiza. E aí, então, depois eles criaram, depois não, né, ali imediatamente eles criaram uma nova empresa que utiliza a mesma tecnologia, a tecnologia é própria, não faz parte, né, do negócio da Magalu, né? Foi muito mais o negócio em si que foi e não a tecnologia. E eles hoje utilizam a tecnologia para sistemas antifraude, né? Então, principalmente na pandemia, a gente teve um aumento muito grande dos golpes, né? Vocês devem conhecer o famoso golpe do motoboy, né? Se não me engano, que alguém liga para você dizendo que você fez uma compra em algum lugar e aí você começa a discutir com aquela pessoa e de repente você no calor da discussão você passa todas as informações e tal, né? E isso a gente chama de tomada de conta, né? Alguém que toma a sua conta por ter acesso, às vezes diretamente dado por você mesmo, sem que você perceba, né, de dar acesso à conta daquela pessoa. E eles utilizam essa mesma tecnologia para verificar junto aos clientes, né, bancos, administradoras e cartões de crédito e tudo mais. É mais um elemento de verificação se aquela transação tem chance de ser verdade ou mentira, né? Então, toda vez que qualquer um de nós utiliza, né, e hoje principalmente a gente utiliza os nossos celulares para tudo, né, mas isso vale também até para o cartão e tudo mais, porque as maquininhas de cartões elas também fazem parte da rede. O cliente ele entra em contato com a empresa incógnita
perguntando se aquela transação tem chance de ser falsa ou não, baseado na localização. E aí eles verificaram, por exemplo, que 90% das vezes a gente costuma fazer as transações nos mesmos lugares. São chamados, então, lugares confiáveis, né? Então, a gente faz uma transação, mesmo usando o dispositivo móvel, que a gente poderia fazer em qualquer lugar, mas você não vai fazer no meio da rua. Você vai fazer em casa, você vai fazer, né, no seu local de trabalho, você vai fazer num local, né, que você costuma frequentar, um local mais seguro e tal. Então, 90% das vezes a gente faz as nossas transações sem perceber, né, porque poderíamos fazer em qualquer lugar. A gente faz as transações em locais seguros. E esses locais, eles são registrados pela Incognia, e a Incognia é capaz de responder dizendo, ah, sim, aqui o professor Jairo, quer dizer, não porque eles não sabem que é Jairo, né? Mas o dispositivo que está aqui na mão desse usuário, por exemplo, Jairo, ele está fazendo na casa dele. Então, tudo bem, pode autorizar, porque é muito provável que seja ele mesmo e não alguém que tomou a conta dele, né? Então, rapidamente passando para vocês aqui um pouco o que é a Incognia. E voltando a Inloco, então, eles, na relação com a pandemia, né, que é um pouco que a gente está discutindo aqui hoje, eles criaram, então, esse índice, né, de isolamento social que dizia para a gente, olha, as pessoas estão saindo muito de casa, né? Nos locais mais de periferia, o índice era muito baixo, em locais, né, onde as pessoas tinham mais condições, o índice era mais alto e tal, né? E isso foi utilizado, eles cederam isso gratuitamente, né? Para os vários governos, né, de estado, municípios e tudo mais, isso foi cedido gratuitamente pela Inloco para essa questão do sistema que permitia a gente saber esse índice de isolamento. Bom, sobre a nossa discussão aqui, especificamente, né, por uma feliz coincidência, eu tenho coisas para apresentar aqui para vocês. Eu só não fiz uma apresentação formal, né, mas durante a pandemia a gente fez, sim, um trabalho, né, uma pesquisa que foi bem interessante, que era, naquele momento, a gente identificando que o trabalho remoto, né, ele iria utilizar muito das redes, particularmente, as pessoas iriam utilizar muito os sistemas de videoconferência. Vou tomar uma água aqui que... A gente resolveu fazer uma pesquisa comparativa, né, sobre os sistemas, né, de videoconferência que logo tinham sido, como eu falei, né, a gente vindo até da apresentação do Fernando, né, a gente teve aquela necessidade de adaptação muito rápida, e muita coisa foi disponibilizada muito rapidamente, né? E aí a gente tinha, né, se poucas pessoas tinham conhecimento sobre sistemas de videoconferência e ouviam falar de um ou outro, né? Na pandemia, logo no início da pandemia, a gente começou a ouvir falar de Zoom, né, do Microsoft, como é que chama mesmo da Microsoft? Teams, né? Sistema da Cisco, né? O Google Meet, né? Que alguns surgiram ali, né? Naquele momento, inclusive, da pandemia, ou realmente eles passaram a fazer parte do cotidiano da gente a partir da pandemia mesmo, né? E aí a gente, então, resolveu fazer um estudo comparativo, né? Como o Jairo falou, eu sou da área de redes, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com sistemas multimídia, então nós casamos uma coisa com a outra, né? Era um sistema de videoconferência e o uso de redes, né? Para aquilo ali, a gente resolveu, então, fazer alguns estudos, né? Uma das primeiras coisas que a gente entendeu, né, de interessante, né, duas coisas interessantes em relação à questão de redes. Como nós passamos a trabalhar em casa, os nossos provedores em casa, eles são diferentes dos nossos provedores no trabalho, os provedores de acesso à internet.
Então, significa que a gente acessa a internet por caminhos diferentes, estando em casa ou estando no trabalho. Particularmente, né, no nosso caso, não sei quantos aqui são da área acadêmica, né, mas nós que somos da área acadêmica, a gente tem uma rede própria, né, de certa forma, que é a RNP, né, a Rede Nacional de Pesquisa, que interliga, né, as universidades, os centros de pesquisa e tudo mais no Brasil, sejam públicas, sejam privadas, né, todo mundo utiliza essa rede. E aí uma coisa que nós observamos foi uma migração, né, migração de tráfego, ou seja, no dia a dia, nós, no nosso trabalho acadêmico, né, trabalhando nas universidades e nos centros de pesquisa e tal, a gente usava a RNP, então o tráfego na RNP é bastante intenso. E, de repente, todos nós tivemos que ir para casa e a gente passou a utilizar os nossos provedores caseiros, né? Vivo, NET, Oi, né? E etc. E essas redes, que já eram, né, de uso bastante intenso, é claro, elas passaram a ter um uso ainda mais intenso, e, enquanto isso, as redes acadêmicas elas passaram a ter uma utilização bem menos intensa, né? Porque, por mais que eu esteja em casa, por mais que eu até adote o que vocês devem conhecer, as 3 letrinhas, a VPN, né? Uma rede virtual que me faz parecer estar lá no Centro de Informática da UFPE, mas, de qualquer forma, fisicamente, eu estou utilizando a rede da minha casa, o meu provedor, né? Que não é a RNP na minha casa, né? Então, esse foi o primeiro elemento, né, que a gente identificou, que naquele momento houve esse shift, né, do uso de redes, né, do tráfego de redes, que passou a ser bem mais intenso nas redes privadas, né, as redes que nos dão acesso a partir de casa. Um outro aspecto interessante que a gente verificou, deixa eu até botar aqui para... Uma outra questão interessante que a gente verificou é que, no uso normal de redes, né, e não usando videoconferência, porque videoconferência não era uma coisa que a gente costumava usar, né? A gente fazia as reuniões presencialmente e tal, né? Então, não era uma coisa que a gente costumava usar. Ou seja, quando a gente está usando uma videoconferência, nós somos produtores de vídeo, né? E não consumidores. É claro que aqui a gente está tendo, quer dizer, todo mundo está produzindo, principalmente quem está aqui com a câmera aberta. Então, vocês estão produzindo, e eu também, né? Nós estamos produzindo aqui um fluxo de vídeo. Em particular, eu estou também produzindo um fluxo de áudio, né? Isso se soma, e aí o meu upload, né? A gente costuma usar muito download, né? Ou seja, no seu uso diário, você faz mais download, você assiste vídeo pelo Netflix, né, você acessa, você vai buscar artigos nas bibliotecas digitais, então você está fazendo download, né? Ou seja, basicamente o que a gente fazia como usuários comuns, né, era o download de conteúdo da internet, né? Então, quando a gente está falando de rede, a gente fala basicamente de 2 canais, né? Um canal de subida e um canal de descida, e a gente sobe muito pouco para a rede, né? A gente busca mais coisas na rede. Com o uso intenso de videoconferência, né? Alguns de vocês possivelmente devem fazer 3, 4 videoconferências por dia, às vezes algumas delas com duração intensa, às vezes é quase que o dia inteiro, né? Naqueles 8, 10 horas de trabalho, a gente faz uma reunião de 3 horas com alguém, daqui a pouco a gente está fazendo uma outra reunião rapidinha de meia hora com um aluno, mas aí daqui a pouco a gente entra em outra reunião de projeto de mais 3 horas e tal, ou seja, a gente passa quase que o dia inteiro hoje em dia fazendo videoconferências, a gente está fazendo upload, né? Mais do que download. Então, foi um outro aspecto interessante
né, que é das nossas casas, nós passamos a ser produtores de vídeo, né? E aí a gente teve uma inversão aí no tráfego de rede, que normalmente aí os nossos provedores passaram a ter que adaptar isso aí, porque isso é uma solução de software e não uma solução de hardware, né? E que normalmente os provedores eles reservam mais banda para a descida do que para a subida, né? Então, quando a gente fala, eu tenho 100 megabits por segundo, né, de banda na minha casa, contratada, né, com o meu provedor, se vocês fizerem qualquer teste de rede, né, na sua casa, vocês vão ver ali que ele tem, geralmente, 100 é o contratado, dificilmente a gente chega nos 100, né? Então, digamos que a gente consegue ali, na melhor das hipóteses, isso no normal, né? Claro que, às vezes, a depender do horário, a gente consegue até mais do que 100, a gente contrata 100 e, em determinados momentos, a gente se surpreende vendo que recebeu 120. Mas, normalmente, é o contrário, né? Normalmente, a gente contrata 100 e usa 80, usa 60, 70, por aí. E esse quando a gente faz o teste, a gente vai lá ver que está usando 60 megabits de download, né? E está utilizando 2, 3, 4, 5 megabits por segundo de upload, né? Isso é configurável. Então, os provedores, né, tiveram que reconfigurar os sistemas para aumentar, né, a reserva de upload, porque as pessoas, afinal, precisavam fazer videoconferência, né? Muita gente precisava fazer isso. E aí a gente não podia ficar travando, né? Essa é uma das razões desses travamentos todos, né? Você está usando e, de repente, em geral, quem é que trava primeiro? Quem trava primeiro é quem está falando, é quem está apresentando. Por quê? Porque aquela pessoa é quem está produzindo mais upload, né? E aí, por isso, essa pessoa é a primeira a travar, porque o upload dela, o canal de upload dessa pessoa, ele acaba ficando congestionado, né? Bom, então esse foi um outro aspecto, né? E aí, como eu disse, a gente fez comparações entre as ferramentas, né, de videoconferência que estavam à disposição. Nós, naquele momento, lá no começo, né, com alguns critérios, e aí, coincidentemente, durante, sei lá, acho que a primeira semana que eu decidi que a gente iria fazer aquela pesquisa, aí eu comecei a dar uma estudada na prática, né, do uso de videoconferência. E por uma coincidência, naquela semana, que eu acho que eu fiz, sei lá, umas 20 a 30 conferências, foi mais ou menos igual, né, a divisão entre 3 ferramentas, e por isso a gente resolveu adotá-las para fazer as comparações. Uma era o Meet, né, o Google Meet, a outra era o Zoom e a outra era o Skype, né? O Skype, todo mundo sabe, foi comprado pela Microsoft, hoje ele está incorporado ao Teams, né? Então a gente já não ouve mais falar, pelo menos em termos mais de negócios e tal, né? A Microsoft não fornece mais o Skype, né? Então, agora é mais o Teams. Mas naquela época, lá no início, ainda estava. Claro que também um dos critérios era utilizar ferramentas gratuitas, né? Então, eram as 3 gratuitas que eu mais utilizei naquela semana. Teve 2 ou 3 mais que foram utilizadas, mas assim, 1 ou 2 reuniões. E aí a gente resolveu, então, fazer um estudo comparativo, né? Um estudo comparativo tanto em termos de funcionalidades, vocês talvez nem lembrem mais, né? É provável que muitos de vocês também sejam usuários do Google Meet, né? E aí vocês talvez nem lembrem mais que lá no começo ele era muito pé duro, né? E lá no começo, por exemplo, você não tinha nem mesmo a funcionalidade de levantar a mãozinha para pedir a vez de falar, tá?
Então, algumas coisas interessantes daquele momento. O Zoom, ele praticamente nasceu na pandemia, né? Então, ele já nasceu pronto para aquilo, né? Já fizeram os estudos lá, já viram as coisas que as pessoas precisavam e tal, tanto é que ele fez um sucesso estrondoso, né? Na pandemia, muita gente utiliza, né? Mas, obviamente, é difícil você brigar com Google, né? E aí tinha que ter alguma coisa da Google nesse mundo, e foi o Google Meet. Mas, apesar de Google, né, a qualidade do Google Meet era muito ruim, né? No começo, principalmente, da pandemia. Então, por exemplo, uma das coisas é de que o Google Meet ele utilizava muito mais banda do que os outros, tanto de download como de upload. Upload ele era até um pouco mais econômico, né? E utilizava mais ou menos na média dos outros, mas de download ele era muito gastador de banda, né? E isso era uma coisa, era um aspecto ruim, né, que a gente tinha em relação a ele. Mas outras coisas como essa que eu falei, quer dizer, a mãozinha, né, já tinha, se não me engano, logo desde o início, já tinha no Zoom, né, a forma de você se manifestar pedindo vez, né, para falar. A gente tinha que dar um jeito, né, inventando coisas, né, as pessoas botavam uma barra, uma bolinha e uma barra, né, ou um O e uma barra para meio que mostrar que estava levantando a mão para pedir a chance de falar, né, isso a gente fazia usando os emoticons, né, no chat, lá naquela época para ter essas coisas, né. Outras coisas naquele primeiro momento, né, a gente estava checando qual era o número máximo, isso nas versões gratuitas, né, qual era o número máximo de usuários, né, que eram comportados por aquelas soluções. Então, o Meet lá naquele primeiro momento, o Google Meet, ele oferecia para 100 pessoas, hoje a gente sabe que são 250, se bem que são 250 no licenciado, se não me engano, né. O Skype era 50 pessoas, o Zoom era para 100 pessoas, aí o tempo de duração, né, que a gente poderia utilizar para cada sessão, né, no Meet era 1 hora. Depois eles alteraram também, né, no Zoom era 4 horas, lá logo no começo, né, isso porque o Zoom nem precisou muito se adaptar, ou o Zoom não, desculpem, o Skype, né, era de fato muito utilizado antes, né, como uma solução boa, gratuita que nós tínhamos para fazer videoconferência, e eles foram aumentando, e aí era 4 horas. E, por outro lado, o Zoom, né, que estava começando a fazer um grande sucesso, passou a oferecer apenas 40 minutos. Depois eles aumentaram, né? Mas são coisas interessantes ali daquele momento, né? Então, percebam aí que essa pesquisa ela foi feita principalmente naquele grande pico da primeira onda, né? Em que realmente ali as pessoas estavam assustadas e queriam, né? E queriam não, mas era quase que uma necessidade de todo mundo ficar em casa, né? Depois, na segunda onda, apesar da segunda onda ter sido ainda pior do que a primeira em números, né, de mortes e casos e tudo mais, mas eu acho que também um pouco pelo cansaço e tudo mais, a gente viu que as pessoas passaram a desrespeitar muito mais a necessidade de isolamento, né? Mas naquele primeiro momento não. Então, assim, para nós foi uma sorte, do ponto de vista da pesquisa, né, ter feito a pesquisa naquele momento, apesar de que a segunda onda teve, né, foi bem mais severa, mas do ponto de vista do que a gente precisava para fazer a pesquisa, a primeira acabou sendo gerando mais frutos, né, para a gente. Bom, e para completar aqui, né, para a gente entrar numa fase, acho que de discussão, né, para completar, a gente também fez naquele momento meio que uma análise comportamental, né? Nós pegamos uma turma que não parou no Centro de Informática, que era uma turma de uma disciplina da pós-graduação, que é uma disciplina de seminários,
Então, foi muito fácil, não tinha muita necessidade de parada e tal, então foi só, né, fazer as pessoas acessarem ali os sistemas de videoconferência, os alunos de pós-graduação, né, eles, claro, têm mais, né, são mais maduros e tal, sendo aluno da informática e já na pós-graduação, não tinha muito aquela preocupação de, a gente tem que parar porque as pessoas não têm dispositivos, né, não têm acesso à rede, não têm os dispositivos e tal, quer dizer, isso não existia para uma turma de pós-graduação, né, da área de informática, né? Então, foi fácil, né, ou seja, continuar ali com o sistema de videoconferência. E aí a gente também fez algumas pesquisas com eles para verificar assim, olha, o que é que você está gostando mais de funcionalidades que os sistemas de videoconferência oferecem. Aí era só no Meet, né, porque logo de cara, o Jairo sabe disso, né, a UFPE resolveu adotar o Google Meet. Na verdade, a Google ela entrou em contato, já tinha, né, os convênios acadêmicos com várias e várias universidades, tinha com a UFPE, então, de imediato, eles disseram, a gente está liberando aqui um sistema de videoconferência para vocês fazerem aulas remotas. Quem tem convênio com a gente pode utilizar de graça e tal. E aí a universidade decidiu que nós tínhamos que usar o Google Meet, né? E aí, nesse momento, a pesquisa não era uma pesquisa comparativa, era mais verificar no Meet o que era que os alunos gostavam e não gostavam. E era isso, né? Como eu falei, quer dizer, eles não gostavam do fato de que não tinham como se manifestar para pedir a vez de falar, tinha que dar um jeito, né? Ou ter que interromper quem estivesse falando, abrir o microfone e dizer, deixa eu falar agora. Isso não é uma coisa muito simples de fazer num sistema de videoconferência, né? Quando a gente está numa sala, todo mundo junto, a gente consegue perceber rapidamente alguém que quer falar, né? Você basta se mexer um pouquinho na cadeira e tal, e você já consegue perceber. Mas, às vezes, no sistema de videoconferência, principalmente porque a grande maioria fica com a câmera fechada, como é que eu sei que alguém quer falar, né? Então, essa pessoa tem que me avisar. E aí, sem ter a forma de avisar, como hoje tem a mãozinha, levanta a mão e tal, naquele momento ali, ou você abria a câmera e tentava, né, abanar a mão assim para dizer, eu preciso falar, ou você abria o microfone e interrompia a pessoa que estava falando. Então, gerava um pouco de confusão. Então, essa era uma das coisas lá que eles reclamaram, né? Bom, uma outra, eram 57 alunos, uma infeliz descoberta também da gente, e isso aconteceu muito, né? Eu acho que vocês provavelmente devem ter discutido isso ao longo desse período, que eu acho que faz parte dos estudos, né, das áreas de vocês, embora que é mais área médica, né? Mas, de qualquer forma, atrapalha a rotina de trabalho das pessoas e tal, que são os problemas de depressão, né, que cresceram muito, né, na pandemia, justamente porque muita gente não conseguiu se adaptar. Isso eu estou falando do ponto de vista da pessoa, de um estudante ou um trabalhador fazendo videoconferência, não era a questão de simplesmente pelo isolamento e tal, que aí tem o pessoal da psicologia sabe muito mais, né? Mas aumentou muito o caso de situação de depressão porque o aluno ele simplesmente não conseguia se adaptar àquela nova forma de usar a videoconferência para participar das aulas, né? Então, a gente teve esse caso, claro que em 57 foram 2 pessoas que mencionaram isso aí. É pouco, mas é ruim saber disso, né? Um deles foi por conta da pandemia. O outro ainda disse que ele tinha um problema histórico, crônico, né, de depressão, mas que durante a pandemia e durante o uso da videoconferência e tal, aquilo piorou, né, para ele. Bom, para finalmente concluir, né, aí é uma questão mais recente. De tanto que a gente passou a usar, né, o mundo inteiro passou a usar os sistemas de videoconferência, mesmo agora na situação de alívio,
de que as pessoas podem ir mais para a rua e tal. Alguns estão voltando aos seus locais de trabalho, mas, claro, muitas empresas decidiram pela situação do híbrido, muitas decidiram que ainda vão demorar um pouco para voltar ao trabalho presencial, que o trabalho remoto ele de fato veio para ficar, né, em algumas situações. Claro que agora é quase 100%, mas no futuro não necessariamente vai ser assim, mas ele vai continuar sendo muito fortemente utilizado. Então, o último ponto que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, né, é o ponto da segurança. Lá no começo a gente era um pouco mais ingênuo. É sempre assim, né? Quando a gente adota uma tecnologia, a gente é um pouco mais ingênuo, a gente acredita que todo mundo está com a melhor das intenções e tal, né? E aí você ia fazer uma conferência, você divulgava o link, né? No grupo do departamento inteiro, né? Só para marcar uma reunião de 5 pessoas e você mandava o link para o grupo do departamento inteiro e tal, né? Então, a gente era bem ingênuo lá no começo. E, infelizmente, de uns tempos para cá, a gente tem visto situações de invasão de salas de conferência, né? Hackers ou não, né? Pessoas que simplesmente descobrem o link e, de repente, resolvem entrar. Eu travei, não. Alguém pode me dar um retorno aqui? Está todo mundo meio parado. Ah, não. Tá, acho que Não tá bom. tá tudo bem, né? Então, só para terminar. Não entrou nenhum hacker ainda. Não entrou, né? Entrou o passarinho do tempo. Pois Boa. é. Então, a gente tem um grande desafio agora, que é como tratar essas invasões ou esses sequestros de sessões, né, que muitas vezes a gente está aqui, de repente alguém poderia entrar aqui na nossa conferência. Teve casos aí que ficaram famosos de gente que entrou nu, né? Não foi por engano, não. Às vezes tem, infelizmente, às vezes tem isso, né? Você está e de repente alguém passa atrás de você nu, né? na conferência que você está participando. Mas são pessoas que entram com más intenções, né? De realmente perturbar ali aquela reunião e tal. Então, esse é um grande desafio que agora está tendo que ser enfrentado. Por enquanto, a gente está adotando métodos do tipo, tenha cuidado, não mande o link para todo mundo, mande só para aquelas pessoas que vão participar e coisas assim. Peça para que não divulguem e tal, né? Mas, claro que a gente, do ponto de vista de tecnologia, ainda tem que resolver esse problema, né? De invasões, né? Às nossas conferências. É isso, pessoal. Não sei se era isso que vocês esperavam, mas eu acho que era o que eu tinha a falar. Obrigado. Obrigado, Carlos. Sempre é interessante escutar falar, principalmente para a gente que tem uma orientação mais de business, né? A gente vir contar pessoas que estão na área que é tangente, né? A business como core, mas que tem toda a influência no que a gente faz, toda a influência que nos leva a pensar em sequestros de reuniões, em comportamentos e tudo mais. Isso tudo vocês pensam tecnicamente e a gente sofre o impacto disso daí. A gente está preparado e escutar de pessoas que estão na crista da onda é bom para a gente, porque aumenta a nossa visão de trabalho. Então, a gente vai passar a palavra. Tem 2 pessoas levantando a mão, o próprio Edmar e depois o próprio César. Eu não sei se o Pietro quer comentar. No final, eu e o Pietro comentamos alguma coisa da finalização, acho mais. Isso, só César, agradecer. por favor. Oi, tudo bem? Olá. Então, ouvindo o Carlos aí comentar, parabéns aí pela apresentação e pelas exposições. Eu só queria fazer 2 comentários, Carlos, 2 coisas que eu pensei aqui na hora que você estava falando, a questão da depressão, né? Que eu não sei se a gente pode colocar conta disso no teletrabalho, porque o que a gente está vivendo não é um teletrabalho, assim, é uma pandemia global, tá certo? Todo mundo tem 15 mil preocupações adicionais, além do fato de estar em casa trabalhando, né? A gente tem medo de ficar doente, enfim, milhares de problemas. Então, talvez
esse lado aí, eu acho que possa ser um pouco assim, a depressão não é só por conta do teletrabalho. Eu acho que, assim, na minha opinião, o teletrabalho, não sei nem se é a palavra correta para falar o que eu estou fazendo, se é teletrabalho, eu acho que tem muitas vantagens, eu continuo acreditando, né? Tá certo? E eu queria só comentar também, última coisa, Carlos, desculpa, não estou fazendo pergunta, estou fazendo comentário, né? Sempre brigo com as pessoas que fazem isso, mas você falou do híbrido, né? Então, eu acho que no momento que nós estamos vivendo agora é a busca desse híbrido como uma primeira etapa do futuro, mas eu acho que isso não é o futuro, porque o híbrido dá a impressão de duas coisas separadas, né? Tá certo? Não sei se é flex também, porque mistura álcool com gasolina, mas eu acho que temos um futuro aí que vai ter uma fusão dessas duas coisas. Aí sim a gente vai chegar num futuro e a gente tem que aproveitar o fato de que todo mundo foi obrigado a aprender, né? Então quem estuda adoção assistiu uma fantástica experimento de adoção obrigatória, forçada, e que mudou o mundo, né? A gente tem que aproveitar. São meus comentários aqui, mas, de novo, parabéns aí pela exposição. Obrigado, Admar, aqui pelo espaço. É só comentar, então, César, eu concordo 100% com você sobre essa questão da depressão, né? Eu acho que ela só piorou realmente com o trabalho remoto, mas piorou no sentido de que o trabalho remoto a gente meio que ainda não conseguiu controlar, né? Então, o trabalho remoto, eu acho que o que ele trouxe de ruim, ele trouxe muitas coisas boas, né? Mas o que ele trouxe de ruim foi um pouco essa questão do excesso de trabalho, né? E aí eu acho que isso acabou contribuindo um pouco para influenciar ainda mais nos problemas de depressão. Mas eu concordo com você, claro que todo mundo preocupado em não ficar doente, né? Todo mundo preocupado em não ter os seus conhecidos ou seus familiares e tal ficarem doentes e tudo mais, isso realmente contribuiu mais fortemente ainda, né? Então, eu concordo plenamente com você. Edi? Legal, vou na mesma linha do César, só antes, né? Nessas coincidências interessantes da vida, Fernando, eu fui usuária do SA, do Strategic Advisor, na parte da gestão dos indicadores, na PUC do Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, né, em outra vida. Então, enfim, só uma coincidência interessante, quando o Pietro falou qual era a empresa, eu disse, meu Deus, eu já usei esse sistema em algumas posições administrativas, e é um sistema muito, muito bom. Para essa parte de gestão de indicadores, que eu particularmente acho que por vezes é um pouco chato de fazer a gestão dos indicadores. Só para comentar. César, vou te seguir em duas coisas, em comentar e não perguntar, e na questão da adoção, né? A gente tem, enfim, se a gente olhar 10 anos atrás, o tema de adoção provavelmente foi um dos que mais tinha submissões, né? E agora tem esse novo olhar, tanto as pessoas que vão ficar trabalhando totalmente no remoto, por exemplo, essas pessoas que já foram contratadas só no remoto, que receberam em casa um laptop, um crachá e uma cadeira, e sei lá, algum brindezinho para se sentirem mais parte da empresa, né? Como é que ficam questões como cultura organizacional, sentimento de pertencimento, ou não ficam, ou a relação vai ser de outra natureza, né? E também a dificuldade do híbrido. Eu tenho tentado fazer um pouco híbrido e claro, uma conclusão muito particular de que é pior do que só o remoto e do que só o presencial, porque quando eu vou presencialmente, eu estou procurando a infraestrutura que eu tinha em casa e código velho, né? Daí, meu Deus, não é o mesmo teclado, esse teclado é completamente diferente, daí eu digito mais devagar, daí me incomoda a perda de produtividade, né? E daí, se eu vou 2 dias seguidos, quando eu volto para casa, eu já estranho um pouco a minha infraestrutura de casa. Então, acho que tem 2 temas bem interessantes para uma nova rodada de estudos de adoção, que é o remoto e o híbrido, né? E tentando
entender aqui que outros impactos tem para os nossos temas de pesquisa, que sem dúvida são muitos, né? Então, era também só um comentário inspirado pelas falas de vocês, que foram bastante interessantes. Isso mostra o caráter dinâmico da nossa pesquisa, né? Um tema que foi com maior procura, aí depois acabou né, tendo uma retração, ficando aí ok, ainda com alguma publicação, mas muito pouco, e talvez, né, ele possa voltar com força, por exemplo, nas pesquisas do próximo ano. É só uma reflexão. Aproveitar também até essa questão do híbrido aí. O César até falou a possibilidade de não se chamar de híbrido e sim de flex, né, César? Porque realmente eu acho que uma coisa que precisa ser estudada é o conceito, né? O híbrido, o que é híbrido. Porque, por exemplo, se você tem uma situação de que você vai 2 dias para o seu local de trabalho e 3 dias você passa em casa, isso é híbrido? Bom, pode ser. Mas muitos de nós, não sei se todos aqui, né, nós somos professores também. Aí tem o outro conceito do híbrido, que é aquela coisa de que metade da turma vai para a sala de aula e a outra metade fica em casa. E o professor? Ele fica em casa ou fica na sala de aula, né? Então, esses conceitos de híbrido aí, eles precisam realmente ser mais bem definidos, né, para a gente se acomodar a eles. É uma pergunta até que saiu no chat aqui, do Marcelo, a pergunta exatamente, que soluções a gente tem para o híbrido, né? Seria interessante ver isso. E uma pergunta que eu acho que poderia ser mais respondida por Fernando, vem de Mariana, se não estiver enganado, né? Que pergunta se há necessidade de ressocializar. Fernando, se há necessidade de ressocializar, e se tem o Carlos, se ele tem algum tipo de proposta de soluções para o híbrido. Eu acho que a gente só vai ter solução para o híbrido quando, de fato, eu acho que esse conceito ficar bem definido, né? Porque ele ainda está meio confuso, né? Então, acho que isso nos une, inclusive, né? Acho que é essa coisa multidisciplinar, né? De definição desse conceito e depois a gente atacar, por um lado, por questões comportamentais, por outro lado, por questões tecnológicas e tal. Acho que ainda temos muito trabalho pela frente, né? Mas tudo isso depende de uma definição mais bem apurada desse conceito. Fernando, você acha que essa questão que foi levantada de uma eventual necessidade de ressocialização das pessoas dentro do aspecto empresarial, dentro dos times de trabalho, isso vai ser realmente necessário? Olha, eu tinha notado aqui algumas questões, achei muito interessante a fala do professor Carlos. Eu acho importante, por isso que eu citava o fato de nós ter trabalhado, por exemplo, com métodos ágeis já desde faz 4 anos atrás, nos permitiu ter uma adaptabilidade mais fácil, por chamar assim, para o momento quando cada um teve que voltar para casa, né? Ou teve que trabalhar desde casa. Então, trabalhar com... Eu não digo que o Scrum seja o ideal, o ótimo, cada equipe vai se adaptando em função dos métodos que funcionem com cada um, né? Com cada um dos times. Mas eu acho que esses hábitos, essas práticas que já vinham desde antes, permitiram essa facilidade de poder continuar esse trabalho e manter essa produtividade. Até eu queria comentar, no meio da pandemia, acho que foi em setembro, nós tivemos reunião aqui dos diretores, depois de estar, acho que uns 3 meses e meio, já estávamos cada um em casa e tal, e nos chamamos para fazer uma reunião presencial. Nós mantivemos todos os cuidados e tal. E eu fiz uma pergunta para os outros diretores e eu comentei o seguinte: depois de 3 meses de estar todos nossos funcionários nas casas, trabalhando desde casa, todo funcionando. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: o que vocês avaliam, como é que vocês avaliam a produtividade das equipes?
né? A produtividade, primeiro, perguntei. Aí um dos nossos líderes técnicos falou assim, a nível de desenvolvimento, a nível de resolver os bugs, as custom, atendimento, suporte técnico, toda a parte mais hard da empresa, é decir, desenvolvimento puro, a nível da fábrica de software, eu acho que a produtividade se manteve. Até poderia te falar que subiu um pouquinho. Tá? Mas isso olhando desde a empresa, né? E aí que nós apreciamos ainda mais ter um histórico e ter uma costume já dentro da nossa cultura de trabalhar com esses métodos ágeis, tá? Mas depois começamos a fazer uma análise também do lado do colaborador, do lado do funcionário. O funcionário pode estar sendo mais produtivo para a empresa, mas pode estar dedicando, como o Carlos falava, 12 horas para trabalhar, para conseguir gerar essa produtividade. Então, isso está afetando a saúde emocional, a distribuição da carga horária, certamente estará afetando também o que acontece na casa desse funcionário que antes saía para o trabalho e voltava às 6 da tarde e não tinha mais serviço até o dia seguinte. Agora não. Agora o funcionário tinha que ficava até 6, 7, 8 da noite, mas as pessoas ou a família dele olhavam para ele, mas não podiam conversar porque ele estava trabalhando desde casa, né? Então, para manter esses níveis de produtividade que eu falava no começo. Então, esse equilíbrio, né, é necessário, né? Falavam dos extremos, né? Falavam uma situação que é muito real e muito verdadeira, a questão da depressão e tal, e muitas vezes as pessoas que têm essa tendência depressiva, estar em um ambiente de trabalho com pessoas interagindo com eles ajuda para essas pessoas conseguir equilibrar esses episódios não tão constantes de depressão. Então, agora trabalhar desde casa certamente afeta, né? Então, em um primeiro momento eu penso que sim que são importantes sim que são necessárias essas questões da socialização, da ressocialização, novamente conseguir integrar essas equipes. Eu lembro que em agosto eu tenho uma equipe pequena das pessoas que trabalham comigo, mais ou menos ao redor de 6, 7 pessoas, e o que eu fiz acho que foi em agosto, eu fui visitar cada um deles, a casa deles, logicamente com os cuidados e tal, mantendo desde o carro conversando, ou fui visitar eles para ver como é que eles estavam, porque eu sei que eles estavam produzindo, eu sei que eles estávamos conseguindo resultados que normalmente conseguíamos, estávamos produzindo. Mas eu queria eu queria olhar no olho da pessoa para ver como é que ela estava, porque era importante para mim saber que a pessoa está produzindo, mas que também que está bem, não só que esteja produzindo, né? Então, aí entra a questão da gestão a gestão humana dos líderes, das lideranças que nós somos, né? Então, nesse sentido, para mim, tem que ter esse equilíbrio, né? Buscar sempre como líderes, chegar nesse equilíbrio. É muito difícil, algumas vezes, pode estar te produzindo muito mais, mas daqui a 2 semanas entra em um quadro depressivo e tu não sabe o que está acontecendo com a pessoa desde casa, né? Então, nesse sentido, essa foi uma preocupação nossa e nós íamos interagindo com as pessoas que fazem parte de nossas equipes para ver como é que estavam acontecendo. Lembro que uma pessoa me perguntou, será que eu posso viajar e trabalhar onde eu estou? Agora todo mundo está fazendo isso, né? Mas no começo da pandemia perguntou, será que eu estou querendo ir para Gramado? Será que eu posso ir, mas eu vou trabalhar, eu vou cumprir? Falei, não, vai tranquilo, porque eu sei que isso fazia parte vai ajudar a pessoa nesse aspecto emocional para manter um equilíbrio, para manter uma saúde mental estável e vai continuar contribuindo aos resultados que esperamos, né? E aí eu queria, me desculpa, só para abrir um pouquinho mais a discussão, eu estava lendo agora novamente o título da mesa e dizia, né, gestão de trabalho remoto e automação em tempos de pandemia. E aí eu queria trazer outro grupo de impactos que nós tivemos como organização com a pandemia. E eu queria trazer o impacto no modelo de negócio da organização. Por exemplo, deixa-me comentar uma questão. Hasta escrevi aqui para não me esquecer rapidamente. Acho que nós passamos de investir de 1 para 8 vezes, é decir, se investíamos R$1.000, passamos a investir pelo menos 8.000, estou colocando um exemplo só para de 100 a 800%, na questão de marketing, por exemplo, marketing digital. Antes, o 90% dos nossos eventos que nós participávamos para a difusão da marca, posicionamento, comunicação,
Antes era 90% era presencial. Quando começou a pandemia, isso virou tudo. Se nós investíamos agora investimos 8 para marketing em campanhas de marketing digitais. Outra questão, nossa equipe de marketing passou de 2 pessoas e agora são 8 pessoas. Quadriplicou nossa equipe de marketing, porque é justo para dar suporte e poder trabalhar. Então, nosso modelo de negócio se viu impactado nesse sentido. Outra questão, e aí como responsável da parte dos projetos internacionais, para nós, internacionalmente, vamos tentar ver o lado positivo, né? Copo meio cheio da pandemia. Para nós foi muito bom não poder viajar. Por quê? Porque nós fazemos negócios e fechamos negócios desde aqui, desde Lajado, né? O Carlos comentava que ele consegue, né? Finalizou uma aula e 2 minutos depois estava conosco. Eu vou comentar o seguinte, a programação da mesa redonda estava 12:30, eu vou almoçar 15 minutos e eu vou estar na Bolívia daqui a 40 minutos. E de tarde vou estar no México, porque temos reunião com os projetos que temos tanto na Bolívia como no México, sobre consultoria, sobre implementação do software. Então, nesse sentido, dentro das poucas coisas boas que pode trazer a pandemia, nos facilitou os negócios internacionais, tá? Esse contato. Antes eu tinha que viajar, saía domingo de manhã, às 6 da manhã, e voltava no sábado seguinte, às 9, 10, 11 da noite, depois de estar uma semana, depois de ter viajado 18 horas de voo para chegar em Cidade de México, para voltar na sexta e chegar só sábado à meia-noite. Agora não, né? Como comentei, às 3 da tarde temos reunião com o nosso projeto que estamos iniciando no México, e às 1:30 da tarde tem um projeto iniciando na Bolívia. Então, nesse sentido, nosso modelo de negócio também viu-se impactado diretamente, podemos chamar de positivamente, sim, mas se impactou, né? Teve um impacto muito, muito forte. E um último ponto que queria falar, só para não centralizar demais, é que nós, como vendemos software, por exemplo, vendemos software para todo o Brasil, e o que acontecia? Quando nós instalamos o sistema, nós precisamos também, parte do nosso serviço é que um consultor se desloca presencialmente para o cliente para fazer a implantação, os treinamentos das pessoas. Durante a pandemia, isso não tinha como acontecer. Então, o que tivemos que fazer? Adequar nosso modelo de negócio de implantação e capacitação desde aqui. Então, agora temos 8 consultores que estão sentados na sua mesa, estão fazendo implantação com uma equipe lá em Recife, com outra equipe lá em São Paulo, com outra equipe em Brasília, com outra equipe na Bolívia, com outra equipe no México. Ok? Então, e tivemos que readequar nosso modelo. Tivemos que comprar equipamentos melhores para teleconferências, treinamentos nas pessoas para poder usar. O próprio módulo ou funcionalidade de teleconferência nos ajudou nesse caminho também. Então, nesse sentido, nosso modelo de negócio viu-se impactado diretamente pela pandemia, né? E eu acho que, como bem vocês falavam agora, vai se manter algumas práticas que tivemos que adoptar pela pandemia para frente, quando todo, e esperemos que seja pronto, volte ao normal, ou volte a como era antes, não sei se era o normal ou não, vamos manter algumas estratégias. Agora, por exemplo, nossas implantações já vão ser híbridas ou flex, né? Faremos uma parte presencial, mas principalmente os 60%, 70% será à distância, né? Ou por videoconferência. Então, eu queria trazer esse grupo também de mudanças que tivemos no nosso modelo de negócio como um todo, né? Só isso eu queria complementar, né? Muito bom, E obrigado. temos 1 minuto para encerrar. Não, agradecer. Aí tem um comentário da Ana. 10 anos de trabalho remoto é cansativo, então acho que na empresa produz mais. Isso, fechando aí, acho que tem mais 2 minutinhos, 1 minuto. Acho que é justamente isso. Agora a grande discussão é como entender do fenômeno, e a gente sempre olhava a luz no final do túnel. Vai passar, o ano que vem, 2021, vai tudo melhorar. A gente viu que não foi bem assim, né? Que nem a professora Edmara comenta, né? 2020/4, né? Então, é uma coisa que a gente está se envolvendo com isso e abre vários caminhos de pesquisa. O professor César também comentou de entender essa retomada, entender como é que isso funciona, essa adoção
dessas novas tecnologias. Então, acredito que é um tema muito relevante para a área, tem várias implicações, né? Como o Fernando colocou, a questão do modelo de negócio, tem várias empresas que se reformularam, ou até criaram novas empresas dentro das suas próprias empresas, tiveram que mudar muita coisa, e vários pontos que o professor Carlos também trouxe muito, assim, importantes e merecem muitas reflexões. E acho que isso que as empresas hoje em dia têm visto como voltar, como é que eu vou conciliar essas duas formas de trabalho, porque a questão, né, falou do ressocializar, também tinha falado no chat, tem muito isso, de agora como é que vai ser essa volta, o quão importante tu ter esse contato com os outros, né, que fica tanto tempo em casa, tanto tempo no trabalho, mas não é só isso, tem que pensar que muita coisa surge desse relacionamento que a gente não tem mais, né? Então, só tenho a agradecer aí, professor Jairo. Eu também agradeço aí a paciência de vocês de ficarem aqui. Fernando, você vai ter o tempo suficiente para almoçar, mais do que 15 minutos, eu acredito, né? Agradeço a presença de Carlos, a presença do público. No PIC tivemos 33 pessoas, é um número bem representativo. Agradeço a atualidade das palavras de cada um dos palestrantes e a pequena interação, mas na verdade, a mesa redonda é mais provocativa, e nesse sentido eu vou encerrar aqui provocando, né, não para vocês responderem, mas para vocês saiam refletindo, né, porque muitos falaram que os construtos não estão bem definidos e tudo mais, né, e eu me lembro aqui de uma ideia de multifuncionalidade, né, a gente está trabalhando demais e está sendo multifuncional. A nossa pergunta é, estamos caminhando para o eu SA, né? É isso aí. Muito obrigado pela atenção e nos vemos aí pela Ampad. Obrigado a todos e... Só uma fotinha, o pessoal abriu a câmera. Boa. Mas façam isso, que eu não sou letrado nisso, não. Estou fazendo aqui. Tá fazendo, Gilmar? Estou fazendo. 1, 2, Carlos 3. Fernando, um agradecimento especial aí, tá? Ai, peraí que muito mais gente. Tenho que mudar aqui o esquema. Oi? Diga out print screen. Boa, César. Tá atualizado para a área, né? Não é moção, nada disso. Só antes da gente encerrar, né? Lembrando que a gente tem se encontrado na sala 9, conforme a disponibilidade de todos, entre as tantas mudanças, né, que os nossos painelistas trouxeram com muita propriedade. Uma delas é na forma como a gente participa de um evento. Então, dentro das possibilidades de cada um, a gente está se encontrando na sala 9, nos intervalos, tá? E lembrar a todos da nossa palestra internacional na sexta-feira, às 8h30, e da nossa reunião de divisão mesmo a sexta, às 16h30. Ok? Estamos lembrando em todas as sessões. Obrigado, Fernando. Obrigado. Carlos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, cuidem-se. Abraço a todos. Abraço, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.